Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Essa é a aula de número 106. Nós continuamos aí na sequência didática de número 12, continuamos falando do estudo dos fluidos. Esse é, portanto, o assunto que nós vamos trabalhar também nas aulas presenciais e durante toda a semana que vem. O capítulo 20 é o capítulo que nós iremos cobrar na prova de vocês, que vai acontecer sem ser no sábado de amanhã, no próximo sábado. E durante a semana nós teremos então aulas, tanto no remoto quanto presencial, fazendo exercícios do capítulo 20. Toda a teoria está dada, tá? A provinha está uma prova bem tranquila e vocês têm muitos exercícios resolvidos para estudar. Até demais. É muito exercício resolvido. Não vai faltar exercício para vocês estudarem, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer mais exercícios aí de aprendizagem, tá certo? Sobre fluidos. Relembrando rapidamente, tá? Nós começamos aí com a definição de pressão. Todo esse capítulo ele está embasado nessa definição, que é a definição de pressão, que é força por unidade de área, que no Sistema Internacional de Unidades é medido em newtons por metro quadrado, o Pascal. Temos então portanto, nós temos que newtons por metro quadrado também é chamado de Pascal. Um Pascal equivale a 10 dinas por centímetro quadrado. Um bar equivale a 10 a sexta dinas por centímetro quadrado, que é igual a 10 a quinta Pascal, bem próximo de 1 atm. Bar, geralmente você encontra essa medida em medidores de pressão, como por exemplo aqueles utilizados para encher pneus de veículos em postos de gasolina, tá? Nós vimos que a massa específica corresponde à massa por unidade de volume para um elemento sólido e homogêneo, e isso, quando ele é sólido, maciço, homogêneo, equivale à densidade também, que é massa por unidade de volume, tá? Que é medida em Sistema Internacional, massa em quilogramas, volume em metro cúbico. É bom sempre saber que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou no Sistema Internacional de Unidades, 1000, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? E aí nós temos o teorema de Stevens, onde a pressão num ponto B lá no fundo é igual à pressão lá na superfície. Se aqui é aberto e está na atmosfera, então essa é a pressão atmosférica que está atuando na superfície, mais a pressão exercida pela coluna de fluido, chamada de pressão hidrostática. Tá? A pressão atmosférica é de 1 atm, condições normais de temperatura e pressão, né? Corresponde a 760 milímetros de mercúrio, e no Sistema Internacional, em Pascal, newtons por metro quadrado, vale 1,013 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Arquimedes, ele diz que todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Tá? Então, o empuxo é uma força que equivale ao peso do fluido deslocado quando um objeto é mergulhado em um líquido. Então, quando um objeto é mergulhado em um fluido, ele pode ser um líquido, como ele pode ser um gás. Você gera um empuxo
cujo valor da força aplicada equivale ao peso daquele fluido que você desloca, que pode ser calculado por massa vezes a aceleração da gravidade, massa daquele fluido, é claro, ou por densidade vezes volume daquele fluido vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, quando você mergulha aqui um objeto, ele desloca uma quantidade de líquido. Essa quantidade de líquido deslocada, o peso dela, tá certo? O peso dela equivale ao empuxo que você faz, tá? Para calcular esse peso, você precisa do volume de líquido deslocado. Por que você precisa do volume de líquido deslocado? Por causa disso aqui. Com a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado vezes a gravidade, você tem o peso do fluido que você deslocou e isso corresponde ao empuxo. E se esse objeto boia, significa que esse empuxo é igual ao peso do objeto, ok? Então, lá na página 486, nós temos o problema P511, que diz o seguinte: um balão de hidrogênio de peso igual a 600 newtons está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Seu volume é igual a 80 metros cúbicos. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade do ar vale 1,25 kg por metro cúbico. Então, determine a intensidade do empuxo exercido pelo ar sobre o balão. Ok? Então, vamos lá calcular a intensidade do empuxo exercido pelo ar sobre o balão. Bom, de começo, eu vou explorar um pouco mais o que está acontecendo, tá? Observe que o balão está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Eu te pergunto, esse balão está preso de baixo para cima ou de cima para baixo? Bom, como é que eu vou responder isso? Só tem um jeito. Eu vou ter que chegar na densidade do balão. Porque se a densidade do balão for menor do que a densidade do ar, esse balão flutua no ar, ele boia no ar. Então ele sobe. O mais denso desce, o menos denso sobe. Então o balão vai subir ou descer no ar dependendo da sua densidade. Então eu vou em busca primeiro da densidade. Ele me deu o peso. Isso vai me permitir, já que peso é igual a massa vezes gravidade. Olha que o peso a gente usa o P maiúsculo, tá? E o P minúsculo nós estamos usando para pressão. Muito bem. Se o peso é 600 newtons para o balão, a massa eu posso encontrar porque ele pediu para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, passo 10 dividindo, 600 dividido por 10 vai dar 60. Aí eu posso simplificar aqui quilogramas, tá ok? Está tudo no sistema internacional, em metros, segundo e quilograma, a resposta em quilogramas. Então, o balão ele pesa 60 quilogramas. Mas aí eu tenho a massa, mas isso não define se ele vai subir ou descer. O que define se ele boia, se ele flutua, se ele sobe ou se ele desce, é a densidade. O que é densidade? A densidade do balão é a massa do balão dividida pelo volume do balão. Então eu calculei a massa exatamente para que eu pudesse calcular a densidade, uma vez que ele me deu o volume do balão, 80 metros cúbicos. Como a massa é de 60 kg, a densidade desse balão no sistema internacional, olha, simplifica por 20 dá 3, por 20 dá 4, 3 dividido por 4 é 0,75 kg por metro cúbico. 0,75 é menor do que 1,25
25, que é a densidade do ar. Portanto, esse balão possui densidade menor do que a densidade do ar e ele vai, portanto, quando colocado no ar, subir. Para que ele não suba e vá embora, você amarra ele. Ao ser amarrado, ele vai tracionar o fio para cima. Então, eu sei que, como a densidade do balão é menor do que a do ar, ele vai subir, ter a tendência de flutuar, subir, tá certo? Então, o desenho que representa o que está acontecendo, ó, aqui eu tenho o balão, tá certo? Amarrado por um fio porque ele quer subir, e ele quer subir porque existe um empuxo empurrando ele para cima, pois ele possui uma densidade menor do que o ar e, portanto, o empuxo que atua sobre ele é maior do que a força peso. Por isso, a tendência dele é ir para cima. Tá certo? Como é que eu calculo um empuxo? Que é exatamente a pergunta do item A. O empuxo exercido sobre o balão. O empuxo ele é calculado através do peso, do volume do líquido deslocado. Então, o peso do líquido que você desloca, líquido não, gente, estão falando de um gás que é o ar, de um fluido. Então, é o peso do fluido deslocado. Então, para calcular o peso do fluido deslocado, eu vou pegar a densidade de quem? Do fluido. Ele que é deslocado. O volume dele que é deslocado, o balão é de 80 metros cúbicos. Então, como ele fica totalmente imerso no ar, todo o volume desloca ar. Então, os 80 metros cúbicos, todo ele. Vezes a gravidade, que é 10. Eu observo o seguinte. Nesse caso aqui, o empuxo, eu calculo ele e não uso nada daquilo que nós fizemos até agora, cálculo da massa, da densidade, que foram importantes na verdade para entender o que estava acontecendo. Mas o empuxo ele é calculado apenas utilizando a densidade do fluido, que é o ar, o volume, que é o do balão, e a gravidade. Eu podia simplesmente calcular sem fazer aquilo, mas aquilo foi feito, o cálculo da massa e da densidade do balão, para que a gente compreendesse exatamente o que estava acontecendo. Ok? Aqui eu tenho metro cúbico embaixo e em cima cancela. 1,25 vezes 80 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Quilograma metro por segundo ao quadrado é newtons. Massa vezes aceleração, isso é newtons. Então 100 vezes 10, 1000. Então o empuxo, a força que empurra o balão para cima, ela vale 1000 newtons. Se você pensar que a gravidade vale 10, isso é uma força capaz de segurar 100 quilos. Tá ok? É uma boa força. Bem, a intensidade da tração no fio que sustém o balão. A letra B pede para calcular a intensidade da tração no fio. Olha, como esse balão quer subir, ele traciona o fio. E nós aprendemos aí nas leis de Newton, segundo a lei de Newton, a aplicação das 3 leis de Newton, como é que calcula a tração. A gente já sabe que o balão vai subir e isso ele vai tracionar. Bom, falamos nas leis de Newton. Como é que resolve problemas das leis de Newton? Então a gente tem aquele passo a passo, aquele protocolo de resolução. Você tem um desenho, aí você começa colocando as forças da natureza. Força-peso. Óbvio, o balão tem peso? Tem sim, aqui, ó. O balão de hidrogênio tem peso de 600 newtons. E o peso é sempre dirigido para onde? Para o centro da Terra, que a gente representa aqui no desenho, para baixo. Então tá lá, para baixo, tá certo? A força-peso. Ok. Qual outra força natural que aparece? O empuxo. O empuxo é uma força natural, tá? Promovida por qualquer fluido deslocado. Legal. E
Obviamente, por que esse balão não sobe uma vez que o empuxo é maior do que o peso? Como é que eu deduzi que o empuxo é maior do que o peso? Se o balão tem densidade menor do que o fluido que ele está mergulhado e está totalmente mergulhado, o empuxo é maior do que o peso. E a tendência dele é subir. Tá certo? Bom, falta aí quem? A tração. Porque ao tentar subir, ele vai tracionar esse fio. Se você for lá e cortar o fio, o balão sobe, vai embora. Tá certo? É aqueles balões que você vê nos parques de diversão. Se você soltar a cordinha, ele vai embora, ok? Ele é mais leve do que o ar. Muito bem. Analisando então aqui as forças, eu tenho o seguinte, ó. A segunda lei de Newton diz para nós que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho que a força resultante vai ser a força que eu tenho para cima, que é a maior, o empuxo, menos aquilo que atrapalha, as duas para baixo. Certo? Então, o empuxo para cima, menos as duas forças para baixo. Aqui apareceu primeiro o de baixo, acabou confundindo um pouco, né? Vamos refazer então para não ficar dúvida, tá ok? A força resultante é o empuxo para cima menos as duas forças para baixo, ok? Isso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. Por que a aceleração é zero? Porque está amarrado, ele não se move, tá ok? Então eu quero calcular o quê? A tração. A tração passa para lá, ela vai positiva, fica empuxo menos peso igual a tração. Empuxo menos peso igual a tração. Só que eu já coloquei do lado de lá. Só isso que eu fiz, entendeu? Para não ter toda aquela trabalheira de multiplica por menos 1, aí esse é negativo, esse é positivo. Eles passam para lá, inverte o sinal. Dá na mesma. É só fazer com calma, tá? Então, quanto vale o empuxo? O empuxo a gente calculou aqui no slide anterior, certo? Vale 1.000. Foi o cálculo que nós fizemos no item A. E o peso foi dado no enunciado do problema, 600 newtons. 1.000 menos 600, 400 newtons é o valor da tração no fio. Então, fica fácil quando resolvemos assim. Ok? Vamos para o próximo. Na página ainda 487, o P514 da FUVEST de São Paulo. Numa experiência de laboratório, os alunos observaram que uma bola de massa especial afundava na água. Arquimedes, um aluno criativo, pôs sal na água e viu que a bola flutuou. Já Ulisses conseguiu o mesmo efeito modelando a massa sob forma de barquinho. Explique, com argumentos de física, os efeitos observados por Arquimedes e por Ulisses. Então, beleza, vamos lá. O alunozinho Arquimedes pegou a massinha, tá certo? E jogou na água. Observou que ela afundava. Então, se essa massa afundava na água, era óbvio que ela tinha, essa bola de massinha, uma densidade maior do que a da água, certo? Aí o que fez então o curioso Arquimedes? Ele adicionou sal, cloreto de sódio, à água. Quando ele fez isso, o que aconteceu? A água modificou a sua densidade, certo? Ficando com uma densidade agora, deixa eu corrigir isso aqui. Na verdade, não é uma correção. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Quando você joga o sal na água, não é mais a mesma água com a mesma densidade.
ok? Você modificou a densidade. Então, é uma água diferente, com uma densidade diferente. Ela ficou mais densa. A densidade da nova água salgada, que eu chamei de D2, é maior do que a densidade da água sem sal. E ficou maior o suficiente para ficar maior que a densidade da bola. Então, a água sem sal tem uma densidade menor do que a densidade da bola. A água adicionada de sal tem uma densidade maior do que a água sem sal e maior até mesmo que a densidade da bola. Certo? Já ouviram falar no Mar Morto, né? Ele tem muito sal. É tanto sal que você não consegue ter vida marinha nele. Por isso é chamado de Mar Morto. A densidade dele é muito alta. Muito alta, sim. É muito maior do que a densidade normal do oceano. Então, uma pessoa flutua com facilidade no Mar Morto. Quer aprender a nadar? É como se você estivesse usando ali um colete salva-vidas. Você tenta afundar e não consegue, porque a densidade dele, tá certo? É alta. E como você tem uma densidade menor do que a dele, você flutua naturalmente. Bom, o aluno Ulisses, né, manteve a água normal e modificou o formato da bola, da massa que ele tinha. Ele foi lá e modelou ela no formato de um barquinho, com partes ocas, tá? O que aconteceu? Esse barco não afundou. Então veja só, quando ele modificou a massinha, ele alterou o volume, incluindo ar. Isso modificou a densidade. Com essa nova densidade agora menor, o barquinho flutuou na água sem sal. Tá? Então, isso foi o que aconteceu e essa é a explicação física. Quando você coloca sal na água, você aumenta a densidade e nesse caso aumentou o suficiente para que ultrapassasse a intensidade da densidade, tá, da massinha. E aqui quando você modelou colocando aí partes ocas, tá, você mudou a densidade de modo que ela ficou menor do que a densidade da água. Próximo exercício. O P515 da Unirio, está lá na página 487 também. Um cilindro maciço de plástico flutua em água com 60% de seu volume submerso, embaixo d'água. O cilindro tem a área de base 50 cm² e a altura 10 cm. Dado que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 kg por metro cúbico, calcule a massa específica do plástico. Então lembrem-se, para calcular a massa específica, eu preciso que ele calcular a parte maciça. Como o cilindro é maciço, facilita a nossa vida. A massa específica é definida como sendo o quê? Massa por unidade de volume. Aqui eu fiz um desenho representando o nosso cilindro maciço que está mergulhado na água, onde 60% está submerso, 40% está imerso. Tá? Bem, como o cilindro é maciço, a massa específica e a densidade coincidem em intensidade. E aí, a massa específica vai ser igual à densidade, massa por volume. A massa dele, eu não tenho, mas tenho como calcular. Por quê? Porque 60% está imerso quando ele é colocado, esse 60% dele desloca uma quantidade de líquido e o peso desse líquido equivale ao peso dele. Com o peso dele eu calculo a massa. Então eu vou por aí, pelo empuxo, tá certo? Ou seja, pelo
peso do volume de líquido deslocado, líquido esse que é a água. Tá certo? A densidade da água eu tenho 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Como aqui está tudo em centímetros, centímetros, centímetro, grama, eu posso usar tudo no sistema CGS, centímetro, grama e segundo. Então vamos lá, a densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Qual é o volume? Somente 60% do cilindro está submerso. Então, 60% de quê? Como é que eu calculo o volume do cilindro? É a área da base que ele me deu, 50 centímetros quadrados, vezes a altura, 10 centímetros. Ok? Vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que eu nem substituí aqui. Ok? Cuidado para não misturar com a grama aqui. Bom, 60% é o mesmo que 0,6. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Então veja, eu tenho aqui, né, que o empuxo, que corresponde ao peso do líquido deslocado, é a densidade do líquido deslocado água, vezes 60%, 0,6, vezes 50, vezes 10, vezes a gravidade. Bom, já que eu vou calcular que me interessa a massa, peso é massa vezes gravidade, eu vou cortar essa gravidade com essa. E a massa, então, vai ser 1 vezes 50 vezes 10, 500, centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro cúbico, tá ok? Centímetro cúbico com centímetro cúbico cancela. 0,6 vezes 500, é 60% de 500, vezes 5, 30, 300. 300 vezes 300, então isso dá 300 gramas. O que é isso? A massa do cilindro inteiro, que corresponde à massa do líquido deslocado, tá ok? Para que eu calculei isso? Para poder responder o valor da massa específica, pois ela é exatamente essa massa, 300 gramas, dividido pelo volume. Volume que é a área da base de 50 centímetros quadrados, vezes a altura que é 10 centímetros. Ok? O volume total do cilindro, não 60%. Então, 300 dividido por 500 simplifica, dá 3 dividido por 5, que é igual a 0,6. Quando você divide 3 por 5 não dá para dividir, acrescenta um 0, 0,6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então dá 0,6 gramas por centímetro cúbico. Em gramas por centímetro cúbico, sim. O exercício não pediu que eu desse a resposta em quilogramas por metro cúbico, não pediu que desse a resposta em sistema internacional, ele não exigiu. Então eu posso deixar a resposta assim. Ele me deu, inclusive, a densidade da água em gramas por centímetro cúbico. Ok? Letra B, do mesmo problema. Calcule a massa M de um corpo que, colocado no topo do cilindro, faz com que esse topo venha coincidir com a superfície da água. Então veja, o cilindro fica mergulhado apenas 60%. Para eu mergulhar os outros 40%, eu vou colocar aqui um pezinho, tá certo? Que vai forçar isso a descer e ficar justamente 100% mergulhado, mas sem ultrapassar, coincidindo com a superfície da água. Então veja, é necessário calcular, portanto, o valor de uma massa capaz de deslocar um volume de água que equivale exatamente ao quê? 40% do volume do cilindro. Ó, eu já tenho 60% de volume deslocado. Eu preciso deslocar mais 40%. 60% desse volume desloca o peso dele inteiro. E eu preciso deslocar 40%, é o que eu vou calcular. Ó. Eu vou calcular o empuxo referente ao mergulhar 40%. Tá? Porque quando esses 40% aqui entrar, esse restante do cilindro, ele vai deslocar exatamente esse volume que estava fora de líquido. E esse volume deslocado, ele tem um peso. É esse peso que eu estou atrás. O peso do fluido deslocado quando eu mergulhar o restante, de que é 40%. 40% de quem? Desse volume de um cilindro que tem área da base de 50 centímetros quadrados e altura de 10 centímetros. Tá? Novamente, eu vou ter
a aceleração da gravidade dos dois lados, porque o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, eu posso cancelar, tá ok? Aqui eu tenho centímetro cúbico, cancela com centímetro ao quadrado e com centímetro. Aí eu tenho 50 vezes 10, 500, 40% é 0,4 vezes 1 é 0,4, sobrou apenas a unidade que é de massa, grama, e 40% de 500, 4 vezes 5, 20, 200 gramas. Então, se eu adicionar uma massa de 200 gramas aqui em cima, ele vai entrar 100% e ficar ali no limite na linha d'água, tá certo? Se eu colocar 1 grama a mais, ele afunda totalmente. Muito bem. Vamos para o P517. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Selecione esse problema. Tentem resolvê-lo, tá certo? E aí eu apresento para vocês, numa próxima aula, a solução dele. Tá ok? Nós vamos parar por aqui então. É um probleminha interessante, tá? Fica aí para vocês. Vocês têm teoria toda dada para o capítulo 20. Vocês podem fazer todos os exercícios do capítulo 20. Tem uma lista que ela vai ser resolvida durante as aulas do remoto na semana que vem. Essa lista também será passada para os alunos do presencial. Vai ser bem trabalhada. E assim, todas as aulas da semana que vem, elas vão estar bem voltadas, bem focadas na prova. Assim como todas as aulas que vocês tiveram são importantes. A prova é o capítulo 20. Como é um capítulo apenas, tá certo? E o assunto, ele está muito bem explorado, gente. É a hora de vocês se dedicarem um pouquinho. Sei que estão um pouco cansados, mas para tirar uma nota boa, tá certo? Não é difícil, tá? E para vocês sentirem aquele sentimento de vencedor, de chegar, fazer uma prova e tirar uma boa nota. Eu torço por vocês, ok? Então até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.